Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM. Continuo no centro histórico da cidade de São Paulo. O programa, como vocês sabem, tem um site e eu recomendo que você dê uma passadinha lá. www.programamercadofuturo.com.br. No lado esquerdo da tela, todas as redes em que o programa está. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e mais um que agora me esqueci. Mas são os 5 principais, tá? Não tem problema. No YouTube, esse programa que eu estou fazendo agora, vocês podem ir lá no YouTube que ele vai para lá e fica à sua disposição. Você pode ver, rever, enfim, mandar para os amigos e por aí vai. Bem, como eu disse há poucos minutos para o meu entrevistado, eu acho que a agenda da agricultura, do agronegócio brasileiro, está cada dia mais complexa, né? com uma complexidade importante que exige gente especializada e maior. As pessoas estão cada vez mais rigorosas, os compradores dos produtos agrícolas brasileiros também. Enfim, tudo está ficando mais complexo. E como ele é presidente de uma entidade, uma importante entidade centenária aqui do agronegócio brasileiro, a Sociedade Rural Brasileira, eu gostaria de começar a conversa perguntando quais são os temas que ele encara como mais ou como prioritários nesse momento. Eu tenho o prazer de receber aqui o Marcelo Vieira, presidente da Sociedade Rural Brasileira, e fica essa minha questão. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Eu falei alguma coisa errada? Tá complicado, não está? Cada vez mais? Obrigado, Récio. Obrigado pelo convite. Nós temos uma agenda complexa, né? Porque a história da inserção da agricultura brasileira no mercado mundial é relativamente recente, né? O Brasil, até 50 anos atrás, era um importador de alimentos. Não tínhamos tecnologia para agricultura tropical. O Brasil praticamente produzia café, açúcar e mais alguns produtos em pequena escala, importava muito. E aí, com a Revolução Verde, liderada pela Embrapa e novas tecnologias, nós fomos desenvolvendo essa agricultura e começamos a crescer e, nas últimas décadas, nos tornamos um grande exportador de alimentos. Hoje, o Brasil é o maior supridor do mercado mundial, é o principal exportador líquido de alimentos. Se considerarmos exportações menos importações, o Brasil é o principal supridor do mercado mundial. Mas isso tem pouco tempo, poucas décadas. Então, ainda estamos no aprendizado da nossa inserção no mercado mundial. Eu tive uma longa experiência nisso aí no café, onde nós tivemos um programa de promoção do café do Brasil que gerou uma associação brasileira de cafés especiais e refez a imagem do café brasileiro, que tinha uma péssima imagem no mercado mundial quando era comercializado pelo Instituto Brasileiro do Café. E hoje, com essa nova estratégia, o Brasil, no café, lidera os principais mercados. Nos demais mercados de produtos alimentícios, o Brasil tem uma liderança cada vez mais importante, é um dos maiores exportadores de todos os principais produtos, mas ainda tem um trabalho ainda preliminar, começando assim para trabalhar a imagem, acesso a mercados, ainda tem muita dificuldade de enfrentar restrições impostas por outros grandes produtores de alimentos que não aceitam a concorrência e ficam tentando restringir o acesso do produto brasileiro, né? Então, estamos trabalhando essa agenda. Por outro lado, nós temos aqui também dentro do Brasil, nós temos uma agricultura das mais competitivas do planeta, conseguimos produzir produtos com muita eficiência, com muita sustentabilidade. Temos a legislação ambiental mais completa e mais exigente do planeta, o nosso Código Florestal. Temos a legislação trabalhista no campo mais exigente do planeta, comparando com todos os outros grandes produtores de alimentos. Mas nós não sabemos mostrar isso ao mercado mundial, então a nossa produção não é valorizada. E nós temos também aqui dentro do país, a produção é eficiente, competitiva, mas nós temos a nossa legislação, nós temos um excesso de regulação que também agrega custos importantes, e aí nesse momento nós estamos
discutindo com o Congresso, com o governo, reformas importantes. Estamos avançando em reformas, já tivemos uma reforma trabalhista importante, o país já teve uma reforma previdenciária importante e proximamente vamos ter reformas administrativas, reforma tributária e várias outras para diminuir esse custo de burocracia, de regulação, que é um excesso no Brasil. Tem uma parte no mercado internacional que é os rigores, o que eles exigem, né, sanitária e etc. Mas tem nisso tudo, no pano de fundo, tem uma certa inveja da... A gente faz 2 safras, 3 safras em alguns casos. Não existe isso no mundo, né? Tem também Tem as barreiras sanitárias, mas tem também um lado comercial nisso tudo. Todos os anos grandes produtores de alimentos nos veem como concorrentes, né? E é prioridade para os principais mercados, como os Estados Unidos e Europa, a segurança alimentar. Então, eles não aceitam que a importação de alimentos seja muito importante no mercado deles. Eles têm que produzir seus próprios alimentos. Então, o Brasil está cada vez mais suprindo as economias emergentes na Ásia, China e outras, né? E no futuro também na África, a tendência nossa é suprir os mercados emergentes, onde ainda existe um déficit de suprimento de alimentos e a renda deles vai crescendo e eles podem se alimentar melhor, né? A gente vê hoje na Ásia também uma transição a uma alimentação mais rica em proteínas, passando a comer mais carne, tudo isso. Então são grandes mudanças no mercado e o Brasil é o principal produtor que tem condições de atender essas demandas. Você deve causar uma baita inveja mesmo, porque é um mercado complicado. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já já, tá bom? Obrigado. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Marcelo Vieira. Teve várias polêmicas que vai dar tempo da gente conversar aqui. Negócio da queimada, negócio dos defensivos, que teve a reação a propósito dessa questão de defensivos, tanto oficial como das entidades, foi muito clara. Mas eu costumo dizer, não sei se você usa esse exemplo, primeiro que o Brasil é um grande produtor, ponto. Então tem que usar produtos, semente, adubo, defensivo e de água. E segundo, que se pegar um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, se eles não colherem a soja e o milho em novembro, até novembro, aquilo vira neve. Os bichos morrem, né? O Brasil não tem essa facilidade, é um país tropical. Como é que você vê essa questão? Mas mesmo assim, se nós compararmos a nossa produção com todos os outros grandes produtores de alimentos, nosso uso de defensivos por quilo de alimento produzido é um dos menores do planeta. Consumimos muito menos que Estados Unidos, Europa e todos os grandes produtores. Nós somos vistos como um grande consumidor de defensivo porque somos um grande produtor. Então, e importamos muito disso. Então, é um grande volume consumido, mas por unidade de alimento produzido é um dos menores do mundo. E, além disso, estamos avançando ultimamente com nova regulação que permite a entrada de produtos mais modernos e mais seguros, que também vão melhorar a segurança do produto brasileiro. Tem produtos menos tóxicos aí que estavam na fila há muito tempo, né? Você falou do crescimento e tal da agricultura brasileira. Faz muito tempo que eu falo sobre o milho, porque o milho durante muitos anos foi tido como o primo pobre da soja. A soja é dolarizada, o milho não sei o quê. Até dar aquela quebra num ano desses aí, 4, 5 anos, e o milho brasileiro passou a ter uma importância, porque as indústrias estavam comprando da mão para a boca e tal. Hoje o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o principal exportador de milho, né? Isso é produtividade, né? A produção está crescendo e agora também o Brasil está também usando o milho para a produção de biocombustíveis também. O etanol. Então, essa é uma área que você conhece também. Isso também vai crescer bastante, isso vai ser importante. E é muito importante essa rotação de culturas, isso dá mais sustentabilidade no campo, né? Você falou no começo do programa de algumas coisas, eu lembrei do negócio. Como é que ficou essa história? Nós temos 2 problemas graves hoje na área de meio ambiente. Um foi
aquela polêmica da queimada na Amazônia, que foi, eu vi uma declaração do jornalista Jorge Pontual, que você deve conhecer, porque está aí há muito tempo, quando estavam falando da Amazônia, ele dizia, gente, mas eu tenho informações aqui em Nova York, ele é correspondente de Nova York, que no Congo, ou sei lá, onde, num país da África, tem queimadas muito maiores e não vai para os jornais. Hoje eu recebi no WhatsApp o seguinte, que se vão criar uma... Como é que eles querem criar na Amazônia? Internacionalizar a Amazônia? Se vão internacionalizar a Califórnia, porque ela nunca teve incêndios tão grandes como estão tendo agora. Essa questão da queimada, a questão do óleo que vazou, isso acaba interferindo no agro, mesmo sem o agro. No caso da queimada, não sei. Mas no caso do petróleo, o agro não tem nada com isso. Mas acaba, eu não sei porque que o ralo acaba indo para... Tem alguma explicação para isso? Não? Tem. Vamos dizer, as queimadas têm a ver com a época de seca também, onde acontecem muitas queimadas acidentais. Mas a Amazônia também tem um grande desafio, que é a regularização fundiária. Tem muitas áreas que são ocupadas por assentamentos e por agricultores tradicionais, pequenos produtores, familiares, que usam um modelo tradicional de agricultura que, para renovação, prevê a queimada dos restos culturais todo ano. E isso aí, muitas vezes, provoca queimadas nas florestas que circundam e tal. E dos grandes desafios ambientais da Amazônia hoje é a regularização fundiária. Nós temos muitas áreas ocupadas por pequenos agricultores que têm uma agricultura de subsistência com baixa renda e não conseguem ter uma renda melhor porque não conseguem titular suas terras e ter uma regularização daquilo tudo, estarem adequados à legislação. Tem assentamentos que também as terras nunca foram regularizadas. Além do que, o Brasil tem inúmeras áreas de conservação, parques nacionais, que foram criados no papel, mas nunca efetivamente implementados, nunca tendo uma estrutura de gestão, de administração para que garanta a segurança daquelas áreas. Então, tudo isso leva a uma certa insegurança. E o governo atual está trabalhando essa agenda para melhorar essa segurança. Dizem que, por exemplo, dizem que no Pará, qualquer terra que você tem lá tem 3 títulos, né? 3 titulações, né? É complicado. E o Estado brasileiro, a gente sabe, pelo menos a informação que eu tenho, é o maior dono de terras terra que é do Estado e é de ninguém, porque ninguém cuida, é isso, né, que você está lá. E não são bem geridas, então são invadidas. E aí queima e fica por isso mesmo. Né? Precisamos ter a regularização de todas essas áreas. E estão mexendo nisso em Brasília agora? Está começando a se trabalhar isso. É um problema complexo, não vai ter uma solução imediata, mas o governo está trabalhando essa agenda. Eu acho que uma hora vai ter que resolver, né? Porque não pode ser indefinidamente essa questão. Em termos políticos, nós temos Frente Parlamentar da Agricultura, Frente Parlamentar do Café, Frente Parlamentar... O que está se discutindo em Brasília, além dessas coisas que você falou aí? Coisas mais imediatas? Não, basicamente se discutindo essas reformas para reduzir o custo regulatório, o custo burocrático de toda a legislação brasileira e tornar a nossa economia mais eficiente, né? Nós temos também uma das grandes deficiências que estão começando a ser discutidas também, nós temos a deficiência grande de infraestrutura, né? Precisamos poder favorecer mais investimento em infraestrutura, temos um custo de transportes muito alto, é uma grande ineficiência e além disso, outro problema ambiental grave que o Brasil tem é a questão de saneamento básico, que também precisa ser trabalhada. Isso também está na pauta desse governo. Porque diz que político não gosta de fazer saneamento porque não aparece, né? Não. Isso é o que diziam os prefeitos lá na minha terra antigamente. Vai fazer esgoto, ninguém vê. O que esse prefeito fez? Nada, né? Para que gastar dinheiro com isso? Pois é. E nós temos no interior brasileiro um déficit de saneamento, aliás, no interior e nos grandes centros, né? O Brasil é uma das piores deficiências ambientais do Brasil, é o saneamento básico. Polui rio, polui tudo, né? É uma coisa absurda. Nós temos aqui em São Paulo, no Rio Tietê e no Rio Pinheiros, problemas graves Bom, nós temos outro intervalo, Marcelo. Eu converso com o presidente da Rural, Marcelo Vieira. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco. Até já.
Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, eu converso com o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Marcelo Vieira. Marcelo, de uma maneira ou de outra, tem uma coisa que vai interferir diretamente na agricultura. Eu quero perguntar uma coisa de café, porque você é um homem da área do café, mas antes eu vou perguntar isso. Taxa de juros no Brasil, a famosa Selic, está no mais baixo patamar desde que a gente nasceu, eu e você juntos. Isso vai, e ao mesmo tempo o governo pretende, ele está fazendo isso com muita delicadeza, com muita elegância, passando o crédito rural, uma parte dele, para os bancos privados. Você encara isso como uma coisa boa, como uma coisa mais ou menos, ou você, como grande empresário rural, porque os grandes empresários já estão pegando dinheiro sem equalização, né, digamos assim. Isso é bom para o setor? Quer dizer, você ter mais opções de financiamento para o agronegócio é uma boa opção e o mercado internacional pode suprir isso aí, ainda mais para produtores exportadores que trabalham com o mercado internacional, você poder ter acesso a recursos também não tem tanto risco. E o nosso crédito rural é cada vez mais focado no pequeno produtor familiar, que esse sim precisa ter bastante facilidade e apoio. Inclusive, uma nova regulação que está sendo discutida, está sendo trabalhada entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Justiça também, é reduzir também os custos agregados a esse crédito rural por muitas entidades financeiras que exigem outras contrapartidas. Isso aí também vai ser um bom progresso. E a agenda financeira do setor é muito importante, juntamente com também a nossa agenda de negociações internacionais, que é cada vez mais importante também para garantir o nosso acesso ao mercado mundial, né? O Brasil está evoluindo no sentido de progredir nessas negociações, como nós estamos avançando no acordo com a União Europeia, por exemplo, e outros. E precisamos trabalhar essa agenda, e a nossa ministra da Agricultura tem trabalhado isso aí de uma maneira muito produtiva e fazendo um bom progresso. Eu vou chegar no café que eu queria aqui. Eu não entendo muito bem isso, você entende, que eu sei que você, de mercado internacional, você conhece bastante. Por que o Brasil hoje não tem uma marca de café lá fora? Tem cafés especiais, deve ter, não sei se vocês vendem marca ou vende só o produto specialty coffee. Tem alguma justificativa para isso? O mercado de café é complexo, né? Porque o café industrializado é um produto que perde qualidade rapidamente. Se não for, por exemplo, preparado a vácuo, em embalagens super especiais no topo do mercado. Mas no mercado comercial normal, um café torrado, ele perde qualidade rapidamente. Então, a maioria do café consumido no mundo é industrializado perto do consumidor. Por isso que nós temos uma participação muito importante da indústria na Europa, nos Estados Unidos, porque eles torram perto do consumidor e aí o consumidor tem acesso a um produto de melhor qualidade. Eu achei que tinha algum lance comercial aí, você brigar com uma gigante. O Brasil poderia ser muito competitivo no mercado de café solúvel, por exemplo, mas aí, para ser bastante competitivo, também precisava permitir o acesso de outros cafés de outras origens ao Brasil para poder fazer um blend e nos tornar mais competitivo. E isso tem uma dificuldade regulatória em cima disso. O café solúvel está numa campanha aí nova de qualidade, de degustação. Eu fui olhar para conferir no mercado, eu nunca imaginei isso. Tem café solúvel agora 100% arábica, não tinha isso recentemente, até recentemente não tinha essas coisas, né? Não, o mercado de café evoluiu muito nas últimas décadas e nos últimos anos e está melhorando cada vez mais. E o Brasil é líder em todos os principais segmentos de mercado, desde o mercado de baixo custo, mais competitivo, como também as melhores qualidades. Hoje nós temos alguns dos melhores cafés do mundo produzidos aqui. Agora, em relação aos specialties, vocês vendem também para ser torrado
onde está o consumo. Sim, sim, ele é o café de qualidade, café gourmet, café specialty, ele é geralmente torrado pertinho do consumidor, numa cafeteria, numa cadeia de cafeterias, né? E assim que ele vai ter uma qualidade excepcional. E o café muito fino, o ideal é que ele seja torrado pertinho do consumidor. Eu acho curioso porque tem no Brasil pequenos produtores de café que produzem cafés especiais, né? Sim. Microlotes, etc. e tal. No primeiro congresso lá da Americana, da Specialty Coffee, que eu fui, que foi em Miami, acho, Miami Beach, por aí, faz tempo. Bastante tempo. Faz uns 30 anos. Não sei. Eu fui procurado por um senhor, estava lá o secretário da Agricultura na época, que era o João Carlos de Souza Meirelles, e eu estava com ele e veio uma senhora me perguntar, com um cartão, ela tinha uma cafeteria chamada, devia ter alguma coisa a ver com religião, Heaven Coffee, alguma coisa assim. Ela queria comprar café especial no Brasil, e aí eu perguntei, mas quanto o senhor quer comprar? Ela torrava 100 sacas por mês. São pequenas cafeterias, isso é muito comum lá, eu não conhecia esse mercado. É muito comum no mercado todo, nos Estados Unidos, na Europa, né? Mas você tem cadeias de cafeterias que aí cada uma delas torra isso e vira um volume mais significativo. E o Brasil está liderando todos esses segmentos de mercado. É curioso que você tem uma cafeteria que torra 100 sacas e tem uma Starbucks e outras tantas aí que são, né, como dizia aquela atriz Woody Berg, acho, né? Quer dizer, toma cuidado que você dormir, quando você acordar, instalar uma Starbucks no teu quarto, né? Tem milhares de... tem muitas. É um dos líderes na torrefação. E é um dos líderes na aquisição de cafés finos brasileiros, né? Porque o blend da Starbucks, quando eles começaram, eles diziam, nós temos cafés de todo mundo menos Brasil. Que não Brasil nunca vamos comprar. Que não era bom. Hoje, 60% do café que eles torram é Brasil, como Nespresso também e todos os outros. Então, o Brasil lidera. O presidente da Starbucks vai ter que mandar queimar aquele livro que ele escreveu lá. Que ele dizia que nunca ia comprar café do Brasil. Mas nós fizemos um bom trabalho e ensinamos produtores a produzir qualidade e o Brasil ganhou a liderança em todos esses segmentos, né? E o Brasil tem uma outra qualidade também que é extraordinária, que são múltiplas regiões produtoras com cafés de qualidades bem diferenciadas, sabores diferentes. Então, você vai no sul de Minas é uma qualidade, você vai para o Cerrado Mineiro é outra, você vai para Mogiana, você vai para as montanhas de Minas, vai para o Espírito Santo, tem cafés maravilhosos. Então, nós temos uma diversidade de oferta para o mercado mundial que também é extraordinária. Essa aqui é a pergunta, esta é a sua vida. Qual é o café que você gosta? Não a marca, que tipo de café você gosta? Bebida mole, mas pode contar. Né? É um café mole, um café doce, né? Um café bem encorpado, né? Eu também gosto de café com corpo. Você gosta daquele café ralinho que não... Agora, o café tem outra peculiaridade também, que o melhor café é sempre um blend, não é nunca um determinado café. Se você misturar um café com um bom corpo e doçura com outro café que tem um aroma especial, com outro que tem um sabor mais diferenciado, aí fica aí o expresso vai ser maravilhoso. É isso que quando eu for lá visitar o Marcelo, é esse café que eu quero tomar. Marcelo, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pelas informações e até a próxima vez. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Gente, é isso. Segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau.